minha dissertação ela foi orientada pela professora doutora Nanete Zimeli Frege, né, que faleceu, né, no curso, né, do processo de mestrado, e foi uma pessoa, né, extremamente presente, né, no meu modo de escrita, das minhas reflexões e da minha transferência a Freud e Lacan, né, e Maria de Fátima Vilar de Mello. Então, não vai absolutamente dar tempo de falar muito sobre cada item, mas eu dividi então a minha dissertação em 3 sessões, 3 grandes capítulos. O primeiro deles, onde eu vou tratar a questão sobre o que é o sujeito, e aí eu vou definir o sujeito a partir do sujeito para a psicanálise, ou seja, esse sujeito, né, que é marcado por uma falta essa, né, que ela não é um problema, antes de ser um problema, na verdade é uma falta que é estruturante, uma falta que tem a ver, né, com toda a construção psíquica, né, com todo o processo de desenvolvimento do sujeito, e que na concepção, né, freud-lacaniana, né, é a falta que nos instala enquanto sujeitos de desejo. Então é exatamente porque a gente não tem tudo, porque nós não habitamos no cenário da completude, a completude ela não é possível, né, no nosso processo de vida, e Freud nos falava da dualidade das pulsões. Então, sendo sujeitos de desejo, a gente vive alguns conflitos, angústias, a sensação de buscar, né, a completude em algumas experiências, e aí acho que a Carla falava tão bem agora, né, de como a experiência religiosa pode ser uma das alternativas, como o encontro amoroso pode ser uma alternativa de busca dessa completude, mas que na verdade no curso de uma vida inteira a gente continua sendo marcada pela falta, e a falta nos lança em muitas possibilidades. Então, descrevendo o que é o sujeito para a psicanálise, eu entrei no segundo capítulo, onde eu vou descrever o sujeito da toxicomania. Quem é o sujeito que usa drogas, no referencial, sempre, né, freud-lacaniano. Pensando muito, né, que a droga, na verdade, aí a gente tem toda uma questão histórica, né, que Boucher e tanta gente já fala, né, que as drogas sempre existiram, que a relação das drogas é tão mais antiga, né, enquanto, né, desde que o mundo é mundo, desde que o humano é humano. Então, o que é que torna um sujeito toxicomaníaco? O que é que faz, né, com que alguém desenvolva uma dependência química? Por que é que apenas há 100 anos a gente vem conseguindo fazer registros de dependência química? Será que é porque a gente aperfeiçoou a nossa capacidade diagnóstica? Ou será que é porque o modo de uso, ao longo do tempo, ele foi se modificando? Então, eu vou defender esse segundo momento, né, a ideia de que o laço social, o modo que o sujeito faz uso da droga hoje, ele é diferente. E ele é diferente porque nós estamos situados num tempo, né, que na minha dissertação eu trago a questão do pós-moderno, apoiado em vários autores, porque o tempo atual, ele ora é chamado de contemporaneidade, pós-modernidade, hipermodernidade, enfim. Dentre todas essas nomenclaturas, eu elegi a pós-modernidade. E aí tem diversos autores, dentre eles Lebrun, Bellman, Lacan, né, enfim, mas há uma série de autores contemporâneos falando, né, de uma perversão comum que habita o nosso modo de ser gente, o nosso modo de estar com os outros, né, e onde a falta parece não ser mais permitida, onde a gente tem uma relação, né, de imposição do capitalismo, uma relação com a tecnocracia, né, com os modos de uso da tecnologia, onde a falta não tem mais lugar, onde é vendido, né, que você pode sim ter a completude, que o sujeito não tem limite, né, que não há barreiras, que não há fronteiras, e o discurso da ciência, né, otimizando muito, né, em reforçando esse lugar. Então, eu descrevo na minha dissertação o sujeito toxicomaníaco como, né, um efeito, um encontro entre uma subjetividade e um pós-moderno, né, onde parece haver, então, soluções, né, para o mal-estar, para a castração, né, onde haveria uma possibilidade, então, da gente não mais se angustiar. E alguns sujeitos vão fazer um encontro com a droga, e aí eu fiz uso muito de uma autora chamada Marta Conte, que é brasileira, psicanalista, né, do Rio Grande do Sul, em que ela vai, de Porto Alegre, que ela vai falar sobre a função que a droga ocupa na vida psíquica. Então, a preocupação do uso do tratamento não é qual é a droga, quando ele usa, se ele deixa de usar, se ele vai deixar de usar. A questão é que função é essa que essa droga tem na vida desse sujeito. Porque só na clínica, quando a gente então tiver acesso a essa função, né, a qual é a motivação e
essa motivação ela é muito mais inconsciente do que consciente, né? O que é essa história de vida, que laço o sujeito estabelece, que resposta é essa, né? Que essa droga possibilita a vida sexual, a vida profissional, né? Enfim, as contradições internas desse sujeito. Se a gente investiga, né, se a escuta clínica se debruça sobre isso, então a gente, de fato, acolhe um sujeito de desejo. Então, a proposta de tratamento, ela jamais vai ser diretiva no sentido, né, de possibilitar passos a serem alcançados ou de propor a abstinência como única alternativa, né? A proposta, ela precisa estar em torno da acolhida da subjetividade desse sujeito e, principalmente, referida na pergunta sobre qual é o desejo dele. E aí eu chego no terceiro capítulo, né, da minha dissertação, que é referente à instituição. Que instituição é essa que trata? Porque você tem diversos modelos. A instituição ela pode ocupar o lugar, né, de quem tem todo o saber e, portanto, se propor a pedagogizar o usuário de droga, né, para que ele, então, né, se retome um laço social conveniente, né, então ele restabeleça um modo de existência moralista, né, então ela vai dar passos a seguir, ela vai fazer uso de alguns instrumentos, né, que reforcem a ideia da abstinência como alternativa. Então ela se coloca como resposta e muitas pessoas podem se beneficiar desse estilo, né, de tratamento. É um estilo de tratamento possível, mas completamente incoerente do ponto de vista do sujeito para a psicanálise, porque quando a gente está falando da relação de tratamento em que há um analisante e um analista, no setting analítico, o analista está no lugar do sujeito suposto saber. E quem coloca ele nesse lugar não é o próprio analista, é o outro. Né? Então, o outro intui que vai lá buscar na análise uma resposta, que o outro vai me dizer o que é que eu devo fazer, mas o analista deve, então, recuar desse lugar, né? Acolher a queixa exatamente para que haja uma abertura da demanda e que a demanda ela circule em torno da possibilidade do sujeito questionar qual é o desejo dele. Por que que ele faz isso da vida? Que relação tóxica é essa que ele estabelece com a vida? E aí eu fiz muito uso de uma autora chamada Le Polichet, em que ela define a operação do fármaco, que é, né, o basilador para a gente definir se há uma dependência química ali ou não, em que a droga ela tanto pode ser utilizada pelo sujeito na dimensão do remédio quanto na dimensão do veneno. E isso é muito sutil e essa é uma questão que ela vai se desenvolver no curso de cada história e da nossa atenção para ouvir isso. Então, o Instituto Heide, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, apoiado na psicanálise, não coloca nenhuma proposta de tratamento, não coloca nenhum tempo definido, trabalha exclusivamente com internamento voluntário. E aí uma das considerações finais, né, que aí eu fiz uma entrevista, né, a 4 sujeitos que estavam em processo de alta na instituição, e aí fui ouvir um pouco dessa história de vida, do início da história de uso, etc. E como consideração final, né, já fechando um pouco a minha fala, o que eu percebo, né, que é a minha dissertação, ela apenas é um conjunto escrito do que eu vivenciei corpo a corpo com os usuários, com as famílias dos usuários, enfim, e com os enlaces e desenlaces do processo de tratamento, é que primeiro não dá para definir tempo, porque a gente não trabalha com tempo cronológico, a gente trabalha com tempo lógico. Então não há nenhuma garantia, né, de que eu proponha 9 meses, 12 meses, 6 meses, 5 meses, né? É 9 meses, 12 meses, para quê? O que é que se espera? É deixar de usar, é usar, né? O que é isso? Porque a droga, né, ela vai ocupar diferentes lugares. Eu ouvi sujeitos que diziam, olha, eu só consigo ter relação sexual se eu tiver feito uso de droga, se eu tiver bebido, porque senão eu estou tão inibido que eu então não consigo ter relacionamento sexual. Então, se eu estou dentro de uma instituição de tratamento em que o modelo é a abstinência, eu estou pedindo, né, indiretamente para o sujeito também se abster da vida sexual dele. Porque eu não estou trabalhando quais são, né, as composições que são feitas aí. Né, qual é o ancoramento subjetivo, uma função psíquica. Eu acho que eu resumiria, né, toda a minha dissertação, né, defendendo que o uso da droga ela ocupa uma função, mas é uma função na vida psíquica de cada sujeito. E é isso que vai precisar ser escutado. Então, a voluntariedade, ela me parece estar muito afinada com o sujeito do desejo, com a lógica do tempo e não com a cronologia do tempo, em que é possível ouvir essa família, ouvir, né, o uso que esse sujeito faz, ouvir o apoio, né, que está posto ali. E aí, se a instituição não se coloca no lugar de quem sabe, mas ocupa o lugar do sujeito suposto saber,
ela então propicia algumas subversões, né, que é isso que eu estou vendo, né, a subversão do sujeito. Então, eu começo, né, recebendo alguém que está falando exclusivamente sobre o problema dele com a droga e, na verdade, né, no curso do tratamento, se eu me proponho a ouvir a função psíquica que esse uso faz, o que eu vou ter acesso é sobre a relação tóxica que o sujeito estabelece com a vida. E aí ele podendo se questionar e dizer, poxa, por que será, não é? Afinal de contas, que eu venho fazendo isso comigo? O que é que significa, né, como um dos sujeitos da minha pesquisa, né, que é uma pessoa muito bem sucedida, um advogado, né, e tal. E aí, num dos momentos da vida dele, ele estava literalmente catando lixo, né, em São Paulo, comendo lixo. E aí ele diz, nossa, por que será, né, que eu faço esse convite a mim mesmo ao lixo? Essa é uma questão extremamente importante. E que nesse momento eu não vou dizer, tá vendo, veja, né, que nesse caso específico a cocaína, veja como a cocaína é um problema para a sua vida, vamos lá então reformular, que é, se você se abster da cocaína, a tua vida... Não, na verdade, a cocaína, né, ou o sintoma toxicomaníaco é apenas a denúncia de alguma coisa muito mais além, né? É o que aparece, é talvez o que incomode mais, é talvez o que seja transgressor da nossa cultura, né? É o que talvez chame mais atenção nesse sentido, mas o sintoma da dependência química, ele denuncia a toxicidade, né, das relações que esse sujeito estabelece com ele mesmo e com os outros. E é esse acesso, né, a escuta, né, psicanalítica vai então promover um encontro para dar espaço para esse sujeito pensar, né, o que ele está fazendo da vida dele, o que ele quer nesse sentido. Então, a voluntariedade para mim ela é essencial nesse ponto, porque todo o processo psicoterápico ele precisa ser voluntário, né? O tratamento, né, psicoterápico, quem é psicólogo, quem atende na clínica sabe que quem vai à clínica não é quem precisa, é quem deseja. Então, muita gente precisa, mas nem todos estão disponíveis a fazer a travessia, se questionar sobre o seu próprio modo de gozo, ou seja, se questionar, né, sobre qual é a sua parte no seu sofrimento, aquilo que Freud perguntava a Dora, né? Dora chegando lá e dizendo, porque meu pai está traindo minha mãe, sei o cara, não sei o quê. E aí Freud diz, ok, e qual é a tua parte nisso? E aí Dora literalmente foge, né? Processo analítico, depois volta, depois foge. Mas enfim, parece que ser interrogado sobre o seu próprio desejo, ser questionado sobre qual é a sua parte na produção do mal-estar, né, é uma coisa muito difícil. Né? E se a instituição não suporta esse não saber, porque é muito tentador ver o outro, né, em determinadas situações extremamente vulneráveis, né, enfim, promovendo uma série de dificuldades para si mesmo. Em muitos momentos, nós somos convidados, não só pelo paciente, como pela família, a dar resposta, a dizer o que é o melhor. Né, a ter essa atitude pedagógica e então, né, colocar o nosso próprio modo de vida como referencial de saúde, né, interessante e tal. E isso me parece ser, né, um apelo ao desespero. Né, a ideia de tentar salvar o outro, né, das suas próprias escolhas. E se tem uma coisa que a gente não tem como escapar, né, é de fazer escolhas e que cada uma das nossas escolhas contém aí, né, consequências associadas. Então, a minha experiência com Heine, o que a minha dissertação pôde promover até aqui, né, é de quando se tem paciência nessa escuta, quando se compreende que a recaída, né, ela não é posta como um fracasso do tratamento, muito pelo contrário, ela é parte do processo do que o sujeito pôde fazer. Isso não significa que o tratamento não está acontecendo, ou que o sujeito não estava vinculado, ou então, né, que ele está resistindo, né, é de um processo de construção e que não há um modelo a ser seguido. Não, tanto tempo de tratamento, nenhuma recaída, isso está bem. Não, né? Às vezes o sujeito recai e essa recaída vai dizer muito mais para ele, né, sobre os processos desse uso da droga do que para quem não estava tendo. Então, bom, foi um pouco disso que eu pensei na clínica, é isso que eu sigo, né, investindo em outros espaços, nessa escuta que leva em consideração a singularidade e a voluntariedade, não só no processo de internamento, mas no campo do desejo também. Obrigada. Né?